Não pude fazer nada, e isso me destruiu por dentro. Essas palavras soam como um grito preso na alma, um eco que não se cala mesmo quando o mundo ao redor segue em silêncio. Quantas vezes você já se viu diante de algo inevitável, impotente, sem forças para mudar o que estava acontecendo? Hoje, eu quero te levar por uma jornada profunda, onde cada palavra vai ressoar com as suas próprias memórias. Se você já sentiu essa dor, saiba que não está sozinho. Fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar a forma como você encara suas próprias cicatrizes. Imagine-se naquele instante em que o coração sabe que está prestes a perder, mas a mente insiste em lutar. A cena congela, o tempo parece parar e a única coisa que resta é um vazio sufocante. É nesse momento que a alma grita: por que comigo? Por que agora? Por que assim? Neste vídeo, você vai entender como a impotência diante do inevitável pode marcar a vida para sempre, mas também como é possível encontrar um caminho para não ser destruído por dentro. Você vai descobrir como o silêncio pode ensinar, como a dor pode moldar e como aquilo que parecia o fim pode, de alguma forma, se transformar em um recomeço. Antes de continuar, eu já te peço, se essa mensagem já está tocando o seu coração, deixe o seu like e escreva nos comentários: eu sei o que é essa dor. Isso não é apenas uma interação. É um ato de coragem, um primeiro passo para declarar que você não está sozinho nessa luta. Prepare-se, porque agora vamos mergulhar fundo na descoberta do inevitável. Há momentos na vida em que a realidade se impõe com uma força esmagadora. Você tenta lutar, tenta controlar, mas percebe que nada do que fizer mudará o que está prestes a acontecer. É como estar diante de uma muralha intransponível. Quanto mais você bate, mais percebe que a queda é inevitável. A impotência surge devagar, primeiro como uma sombra, depois como um peso insuportável no peito. O coração entende que o desfecho já está escrito, mesmo quando a mente insiste em buscar saídas. É nesse instante que a consciência desperta para uma verdade dura. Existem batalhas que não podemos vencer com nossas próprias mãos. Você tenta se agarrar a qualquer sinal, qualquer possibilidade de mudança, mas no fundo, algo dentro de você já sabe que não há volta. Essa percepção é devastadora, porque quebra a ilusão de controle que carregamos todos os dias. E talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha recebido uma notícia que cortou sua esperança como uma lâmina afiada. Talvez tenha visto alguém que ama partir sem poder impedir. Ou talvez tenha sentido a vida escorrendo pelos dedos sem conseguir segurar. Essa é a descoberta mais amarga. Perceber que somos pequenos diante de certas forças que nos ultrapassam. Mas é aqui também que nasce a semente da transformação. Porque quando reconhecemos que não temos controle sobre tudo, somos obrigados a olhar para dentro e buscar forças onde jamais imaginaríamos. Por isso, eu quero te pedir algo agora. Se essa parte já está falando com a sua história, escreva nos comentários: eu sei como é perder o controle. Suas palavras podem não apenas fortalecer você, mas também alcançar alguém que precisa sentir que não é o único vivendo essa dor. E se até aqui você já percebeu que essa mensagem tem valor, se inscreva no canal agora mesmo. Porque nos próximos minutos vamos atravessar juntos o silêncio que dói mais do que qualquer palavra. O silêncio pode ser ensurdecedor. Não aquele silêncio de paz, mas o silêncio que corrói, que pesa como uma pedra sobre o peito. É o momento em que você espera uma resposta, um sinal, uma mão estendida. Mas nada acontece. Nenhuma palavra vem, nenhum gesto muda a situação. Apenas o vazio, o som abafado da própria respiração e o coração gritando dentro de um deserto de incertezas.
Esse silêncio é cruel, porque ele nos confronta com a nossa própria impotência. Você olha ao redor e percebe que não há mais nada que possa fazer. O relógio continua marcando os segundos, mas dentro de você o tempo parece parado. É como se cada batida do coração lembrasse: não há saída, não há retorno, não há o que mudar. E talvez você conheça bem essa sensação. O silêncio de um hospital, quando a notícia já foi dada e não há mais nada que os médicos possam fazer. O silêncio de um quarto vazio, onde antes havia risos e agora só resta saudade. O silêncio da alma, quando todas as orações parecem não encontrar resposta. É uma espera angustiante que dilacera por dentro. Mas até nesse silêncio existe um aprendizado escondido. Ele nos ensina a olhar para dentro, a perceber forças que jamais buscaríamos se tudo fosse barulho, se tudo fosse movimento. No silêncio, somos confrontados com nós mesmos. É duro, é doloroso, mas também pode ser transformador. Se você já experimentou esse tipo de silêncio, eu quero que escreva nos comentários agora. Eu sei o que é esse silêncio. Suas palavras vão ecoar junto com as minhas, e quem ler vai sentir que não está sozinho. E se esse vídeo já está tocando sua alma, não espere o final para reagir. Deixe seu like agora e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso. Às vezes, uma simples ação sua pode quebrar o silêncio na vida de outra pessoa. Nos próximos minutos, vamos entrar em uma luta ainda mais intensa. A batalha dentro da mente. Quando o inevitável se aproxima e o silêncio já se instalou, começa a batalha mais difícil. A guerra dentro da mente. É um campo de batalha. Invisível, mas devastador. De um lado, a razão tentando aceitar o que aconteceu. Do outro, o coração gritando que ainda poderia ter sido diferente. É nesse conflito que surgem as perguntas que nunca se calam. E se eu tivesse feito mais? E se eu tivesse chegado antes? E se eu tivesse lutado com mais força? Esses pensamentos não são simples reflexões. Eles se transformam em tormento, repetindo-se como um eco que não se cala. Cada detalhe da situação volta à memória como um filme que não para de rodar, e a mente insiste em buscar explicações, mesmo quando já não existem respostas. O resultado? Uma prisão mental, onde o castigo é reviver o mesmo momento de dor inúmeras vezes. Talvez você já tenha sentido isso. A incapacidade de desligar a mente, a sensação de que cada pensamento é uma faca girando na mesma ferida. O corpo está parado, mas por dentro você está em guerra, tentando lutar contra algo que não tem como vencer. É um desgaste que vai consumindo as forças, pouco a pouco. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. Essa luta interior não é sinal de fraqueza. Ela mostra que você amou, que se importou, que entregou parte de si. A dor só é tão forte porque aquilo que você perdeu tinha um valor imenso. A batalha da mente é, na verdade, o reflexo da intensidade do coração. Se você já viveu essa guerra silenciosa, eu quero que você declare nos comentários: eu lutei dentro de mim. Esse ato é mais do que uma confissão. É uma forma de dar nome ao seu sofrimento e, pouco a pouco, começar a vencê-lo. E lembre-se, se até aqui essa mensagem já encontrou eco dentro da sua alma, se inscreva agora e permaneça comigo. Porque ainda vamos falar de um peso que muitos carregam em silêncio: a culpa. Depois da luta interior, surge um inimigo ainda mais cruel: a culpa. Ela chega, sorrateira, mas quando se instala, parece impossível tirá-la de dentro. Mesmo quando, no fundo, você sabe que nada poderia ter mudado o resultado, ainda assim a mente insiste. Foi minha falha. Eu deveria ter feito algo. Eu não fiz o suficiente. A culpa é traiçoeira porque ela distorce a verdade. Ela faz você carregar fardos que nunca foram seus.
Situações que estavam fora do seu alcance passam a parecer responsabilidade sua. E nesse processo, você começa a se condenar por algo que não estava em suas mãos. É como se você fosse ao mesmo tempo juiz e prisioneiro de si mesmo, em uma sentença que nunca termina. Talvez você conheça bem essa sensação. Olhar para trás e sentir que poderia ter dito uma palavra a mais, dado um abraço a mais, tomado uma decisão diferente. A culpa cria cenários que nunca existiram, mas que se tornam tão reais na mente que doem como se fossem verdade. E essa dor pesa mais do que qualquer outra, porque não é apenas a lembrança do que aconteceu, mas a constante acusação de que você poderia ter mudado tudo. Mas aqui está algo que precisa ser dito com firmeza. A culpa não constrói, ela destrói. Ela não cura, apenas aprofunda as feridas. O que aconteceu já não pode ser alterado. E se você continuar se culpando, estará permitindo que o passado roube também o presente e o futuro. O verdadeiro desafio é aprender a soltar esse fardo, a entender que você fez o que estava ao seu alcance e que algumas coisas pertencem a uma esfera maior do que a nossa. Incompreensão. Se você sente que essa palavra é para você, escreva nos comentários agora: eu quero me libertar da culpa. Esse simples ato pode ser o primeiro passo para quebrar essas correntes invisíveis. E se essa mensagem já está mexendo com o mais profundo do seu coração, compartilhe este vídeo com alguém, porque talvez exista outra pessoa, em silêncio, sendo esmagada pelo mesmo peso que você conhece. Nos próximos minutos, vamos falar sobre como essa dor não afeta apenas a mente, mas também o corpo, trazendo um colapso emocional que muitos não conseguem enxergar. Quando a dor não encontra saída, ela começa a se infiltrar em cada parte do corpo. Não é apenas a mente que sofre, é como se o peso invisível da alma se transformasse em sintomas físicos, destruindo por dentro e por fora. O colapso emocional chega de forma silenciosa, mas devastadora. As noites se tornam longas demais. O sono, quando vem, é inquieto, repleto de lembranças e pesadelos que insistem em reviver o mesmo momento de dor. O corpo desperta cansado, como se não tivesse descansado. O peito aperta, a respiração falha, e cada batida do coração parece carregar um fardo pesado demais. A insônia se torna companheira constante, e o simples ato de levantar da cama pode parecer uma batalha impossível. As lágrimas surgem nos momentos mais inesperados, às vezes contidas, às vezes explodindo sem aviso. Há dias em que a dor é tão intensa que se torna difícil até mesmo explicar para os outros. E é nesse ponto que muitos se calam, escondendo o que sentem, carregando sozinhos um peso que os vai destruindo em silêncio. Esse colapso não significa fraqueza. Pelo contrário, mostra o quanto o ser humano é profundo, sensível e marcado pelo que vive. A dor só se torna tão grande porque aquilo que se perdeu tinha um valor imensurável. Mas é justamente por isso que precisamos aprender a cuidar desse coração quebrado antes que ele se torne irreparável. Talvez você esteja nesse estágio agora, tentando sorrir por fora, mas por dentro completamente esgotado. Se essa palavra é para você, escreva nos comentários: eu preciso de cura. Não como um desabafo apenas, mas como uma declaração de que você não quer mais viver aprisionado ao colapso que essa dor causou. E se essa mensagem já tocou em algo profundo do seu coração, deixe seu like agora. Não apenas para apoiar este conteúdo, mas como um ato de fé, um símbolo de que você acredita que é possível recomeçar, mesmo em meio ao cansaço. No próximo capítulo dessa jornada, vamos falar sobre como a dor tem o poder de congelar o tempo e como viver preso nesse instante pode ser uma das maiores prisões da alma. Há dores que não passam com o relógio. Pelo contrário, é como se o tempo parasse no exato momento em que tudo aconteceu.
O mundo lá fora continua. Pessoas trabalham, conversam, riem, seguem suas rotinas, mas dentro de você, o ponteiro do relógio parece ter parado, preso no instante da perda, no segundo em que o inevitável aconteceu. Dias se arrastam como se fossem horas intermináveis, e horas se transformam em eternidades. Você acorda e percebe que ainda está no mesmo lugar, revivendo mentalmente cada detalhe. O coração insiste em voltar sempre para aquele ponto, como se tivesse ficado preso ali. E quanto mais você tenta seguir em frente, mais forte parece ser a sensação de que algo dentro de você não se moveu. Essa prisão no tempo é uma das marcas mais cruéis do sofrimento, porque ela não é visível para os outros. Por fora, você parece estar vivendo, mas por dentro, você está parado, congelado. A mente revive lembranças, o coração se apega ao que foi perdido e cada tentativa de avançar parece inútil. É como tentar andar em um solo de areia movediça. Quanto mais esforço, mais a dor puxa você para baixo. Talvez você conheça bem essa sensação. Talvez o seu calendário continue mudando, mas dentro da sua alma ainda seja aquele dia que mudou tudo, aquele dia que você não consegue esquecer. E é nesse ponto que você precisa entender algo. Não é vergonha reconhecer que está preso no tempo. A dor é real, a marca é profunda e o congelamento emocional é parte desse processo. Mas a boa notícia é que o tempo pode voltar a fluir. Ainda que lentamente, ainda que com cicatrizes, existe uma forma de descongelar o coração e permitir que novos dias tenham significado. Se você já sentiu isso, escreva nos comentários. Eu sei o que é ficar preso no tempo. Suas palavras podem ser a chave para começar a se mover novamente. E se esse conteúdo está falando com você, não deixe para depois. Inscreva-se agora no canal, porque no próximo ponto vamos falar sobre algo que nunca desaparece: as marcas permanentes que a vida deixa e como aprender a conviver com elas sem se perder. Existem dores que não se apagam com o tempo. Elas podem até se suavizar, podem deixar de sangrar todos os dias, mas permanecem como cicatrizes invisíveis que carregamos para sempre. O inevitável, quando acontece, marca não apenas a memória, mas a alma. Você aprende a viver, aprende a sorrir, mas no fundo sabe que nunca mais será exatamente o mesmo. A marca permanente é como uma tatuagem emocional gravada pelo sofrimento. Ela não pede licença, não pergunta se você quer carregá-la. Simplesmente se instala. E com o passar dos anos, você descobre que conviver com ela não significa esquecer, mas sim aprender a caminhar mesmo com o peso que ficou. Talvez você já tenha percebido isso em sua própria vida. Uma música que desperta lembranças, um lugar que traz de volta memórias, uma data que se transforma em um lembrete eterno. O coração até tenta se distrair, mas basta um detalhe para sentir novamente aquela pontada que prova que a cicatriz ainda está ali e, de certa forma, sempre estará. Mas aqui existe um paradoxo. Embora essa marca doa, ela também molda quem você é. Cada ferida transformada em cicatriz é uma prova de sobrevivência. É o sinal de que, mesmo destruído por dentro, você conseguiu permanecer de pé. Essa marca permanente é, ao mesmo tempo, lembrança de dor e testemunho de força. É por isso que você não precisa se envergonhar da sua cicatriz. Ela não é sinal de fraqueza, mas de resistência. Ela mostra que você enfrentou algo que poderia ter te derrubado para sempre, mas ainda está aqui. Se essa parte está tocando a sua alma, escreva nos comentários: minha cicatriz conta a minha história. Declare isso não como quem lamenta, mas como quem assume que a dor também moldou a própria identidade. E lembre-se, se essa mensagem tem feito sentido até aqui, compartilhe este vídeo com alguém,
porque há pessoas que também carregam marcas silenciosas e precisam ouvir que elas não estão sozinhas. No próximo ponto, vamos falar sobre como essa dor pode se transformar em reflexão, revelando que o inevitável, apesar de cruel, também pode ensinar lições que jamais aprenderíamos de outra forma. Quando olhamos para trás, a dor parece insuportável. O inevitável nos marcou, o silêncio nos esmagou, a culpa tentou nos aprisionar e as cicatrizes permanecem como lembranças de algo que nunca escolhemos viver. Mas é justamente nesse ponto que surge a oportunidade de uma virada, a reflexão. Porque a dor, por mais destrutiva que seja, também pode ser mestra. Ela nos revela a nossa fragilidade, mostra que não somos de ferro, que não temos controle sobre tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela nos apresenta uma força escondida, uma capacidade de resistir que talvez nunca tivéssemos descoberto sem passar por esse vale escuro. A reflexão final não apaga o sofrimento, mas nos ajuda a ressignificar o que aconteceu. Aquele instante que parecia o fim pode se tornar o início de um novo olhar sobre a vida. O inevitável nos lembra que tudo é passageiro, que cada segundo importa, que cada gesto de amor tem valor incalculável. E de alguma forma misteriosa, a dor nos desperta para viver com mais consciência, com mais intensidade, com mais compaixão. Talvez você nunca consiga entender completamente o porquê do que viveu, mas pode encontrar propósito no para quê. Para que isso moldou você? Para que essa experiência pode servir à sua vida e até à vida de outras pessoas? Muitas vezes, as feridas mais profundas nos capacitam a enxergar a dor dos outros com mais clareza e a estender uma mão que realmente compreende. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários: eu quero transformar a dor em aprendizado. Suas palavras não são apenas um comentário, mas uma declaração pública de que você escolhe não ser definido pela dor, mas moldado por ela. E se você sente que essa reflexão está te trazendo alívio, deixe seu like e inscreva-se agora mesmo. Porque no próximo e último ponto, vamos falar sobre algo essencial: a esperança. A verdade de que, mesmo quando não podemos fazer nada, ainda podemos escolher como seguir em frente. No fim de tudo, quando parece que não restou nada além da dor, existe ainda uma escolha: a esperança. Ela não apaga o que aconteceu, não reescreve o passado, mas nos dá força para continuar caminhando. A esperança é a lembrança de que, mesmo diante do inevitável, a vida ainda guarda caminhos, encontros e recomeços que não podemos ver no presente, mas que estão à nossa espera no futuro. Você pode até ter sido destruído por dentro, mas isso não significa que esteja condenado a viver em ruínas. As cicatrizes que ficaram não precisam ser correntes, elas podem ser marcas de resistência. O que hoje é lembrança de dor, amanhã pode se tornar testemunho de superação. Porque viver não é apagar o passado, mas aprender a escrever novas páginas a partir dele. A esperança é um ato de coragem. É levantar todos os dias e decidir que, apesar do que aconteceu, você não será definido apenas pela perda. É olhar para frente acreditando que ainda há beleza para ser vivida, ainda há momentos para serem construídos, ainda há motivos para agradecer. E talvez você precise ouvir isso agora. O fato de você estar aqui escutando essas palavras já é prova de que não foi vencido. Você resistiu. Você sobreviveu. E se chegou até aqui, também pode continuar. Por isso, eu quero te convidar a declarar nos comentários: eu escolho a esperança. Escreva isso não apenas como frase, mas como um compromisso consigo mesmo. E se essa mensagem tocou você profundamente, não saia sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Porque aqui sempre haverá palavras que lembram. A vida pode ferir, mas também pode curar.
Pode quebrar, mas também pode reconstruir. Mesmo quando não pudemos fazer nada, ainda podemos escolher como seguir em frente. E a escolha pela esperança é sempre o primeiro passo para recomeçar. A verdade é que todos nós, em algum momento, já nos sentimos impotentes diante da vida. Já enfrentamos dores que não conseguimos evitar, perdas que não conseguimos impedir e silêncios que nos esmagaram por dentro. Mas se existe algo que este caminho nos ensina, é que a dor não precisa ser o ponto final da nossa história. Você não é apenas o que perdeu, você é também o que resistiu. Você não é apenas o que foi ferido, você é também o que continua em pé. E mesmo que as marcas nunca desapareçam, elas podem se tornar lembranças de que você sobreviveu ao que muitos não suportariam. Hoje, eu quero que você leve consigo essa verdade. O inevitável pode ter te destruído por dentro, mas não pode roubar a sua capacidade de recomeçar. A esperança ainda está ao seu alcance. E cada pequeno passo que você dá, mesmo com dor, é um ato de vitória. Então, levante-se, respire fundo e declare: minha história não acaba na dor. Eu escolho a esperança. E lembre-se, você não está sozinho. Estamos juntos nessa jornada. Se essa mensagem falou com você e trouxe um pouco de luz para a sua dor, retribua deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso não é só um gesto para mim, é um passo de transformação para você e para todos que também precisam ouvir essa palavra. Compartilhe agora, porque a sua atitude pode ser a ponte que leva a esperança ao coração de alguém que hoje está se sentindo sem saída.